Sofonias, capítulo 1, versículos 7 a 18, diz assim: Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Maquités, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Por isso, serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas. E edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação. Dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Vamos orar? Senhor, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Nós estamos abençoados nesse lugar. Estamos abençoados pela tua presença, principalmente, pelo mover do teu Espírito. Estamos abençoados também pela comunhão com nossos irmãos. E agora estamos abençoados pela tua palavra. Não queremos ter informações da Bíblia, nós queremos ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração, Deus, e também prepara para nós aqui um ambiente tranquilo e seguro, repreendendo toda manifestação que seja contrária à tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, queridos. Deus criou e governa todas as coisas. É sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa oportunidade. O profeta Sofonias, ele era tetraneto do rei Ezequias, conforme nós lemos aí no capítulo 1, versículo 1. Então ele é chamado de um profeta de sangue real. O seu nome significa o Senhor se escondeu. E esse nome é bem sugestivo, porque ele narra uma quantidade imensa de tragédias que assolam o povo de Deus e fica parecendo que Deus não faz nada. E é exatamente esse sentimento que faz as pessoas acreditarem que Deus não governa na face da terra. E ele então vem estimulando o povo, exortando o povo a esperar no Senhor, porque Deus interfere sim, e chegará um dia que ele colocará tudo no seu devido lugar. Sofonias profetizou no tempo do rei Josias, mais ou menos entre 640 e 609 a.C. O tema da sua mensagem é que Deus está absolutamente no controle da sua criação, apesar das aparências contrárias. Pelo que a gente percebe,
cada vez mais pessoas deixam de acreditar na teoria da evolução e passam a acreditar na teoria da criação. Entretanto, muitos ainda têm dificuldade de crer que Deus não apenas criou, mas que Ele também governa a sua criação e interfere na sua criação. Alguém pode acreditar que o universo foi criado pela força dos deuses, mas muitos de fato não acreditam que há um Deus vivo e pessoal que interfere no dia a dia da vida no nosso planeta. Uma dessas teorias que tem ganhado força ultimamente é o deísmo. O deísta acredita em Deus, acredita na criação, mas ele não acredita que Deus governa. E muitos cristãos têm enveredado por esses caminhos. Alguns até nem têm coragem de falar, mas pensa. Sofonias fala especificamente dessa postura deísta aqui no capítulo 1, versículo 12. Ele diz assim: naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Esse é o pensamento deísta. Ele está dizendo aqui que esse pensamento é coisa de gente bêbada. Quando alguém diz isso, que o mundo está ao léu, o mundo está desembestado, e que Deus não faz o bem nem o mal nesse mundo, isso é coisa de pessoas que se apegam à borra do vinho. Nessa mensagem nós vamos ver que a Bíblia é categórica em afirmar que Deus não apenas criou todas as coisas, mas também sustenta, governa e interfere em tudo. Pode até parecer que ele se escondeu, mas tudo, absolutamente tudo, está sob o seu controle. Em primeiro lugar, irmãos, Deus criou todas as coisas. Olha o que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, até Gênesis capítulo 2, versículo 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam,
os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Sobre a existência do universo existem basicamente duas teorias: o evolucionismo e o criacionismo. O evolucionismo defende que as espécies que nós conhecemos descendem de outras espécies que sofreram modificações ao longo do tempo e transmitiram novas características aos seus descendentes. Um dos maiores defensores dessa teoria é Charles Darwin, que desenvolveu o princípio da seleção natural das espécies, onde somente as espécies adaptadas às pressões do ambiente são capazes de sobreviver, se reproduzir e gerar descendentes. O criacionismo defende que forças divinas são responsáveis pelo surgimento do planeta e de todas as espécies existentes. Com as espécies sendo imutáveis, não havendo nenhum processo evolutivo. Inclusive, o relato do Gênesis deixa claro e repete várias vezes que Deus fez tanto plantas quanto animais conforme as suas espécies. Todo mundo sabe, né, que a teoria da evolução está perdendo força cada vez mais. A ciência avançando, ela está mais provando a ideia de um criador inteligente do que de uma evolução espontânea. E aqui deixa bem claro que Deus criou todas as coisas. No primeiro dia, Deus criou a luz e fez separação entre luz e trevas. No segundo dia, o firmamento foi criado, dividiu a água de cima e a água de baixo. No terceiro dia, houve a divisão do mar e da terra seca, e também foi criado o reino vegetal. No quarto dia, foram criados o sol, a lua e as estrelas, sendo colocados para governar o dia e a noite. No quinto dia, houve a criação das aves e dos animais aquáticos, segundo as suas espécies. No sexto dia, aconteceu a criação dos animais selváticos, dos animais domésticos e de todos os répteis da terra, todos a partir do pó da terra, também conforme as suas espécies. E também foi criado o ser humano do pó da terra, sendo que no ser humano, diz o relato bíblico, que Deus assoprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. E no sétimo dia, Deus descansou.
o que deve ser entendido como o descanso do artista, que, após completar a sua obra-prima, a observa com profunda admiração e deleite. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Nessa narrativa detalhada da Bíblia, nós podemos ver que tudo que existe foi criado por Deus, inclusive os seres celestiais. Aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 1, diz que assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, inclusive deixando um indício aqui que nesse momento foram criados também os anjos. E para não ficarmos só nesse texto de Gênesis, nós vamos ler em Colossenses, no capítulo 1, versículos 15 a 17, onde Paulo diz isso com todas as letras, que Deus criou todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Portanto, não há no relato bíblico qualquer lacuna para nós entendermos a existência das coisas no céu e na terra que não seja criação direta das mãos de Deus. O único ser autoexistente é Deus. Tudo mais foi criado. E foi criado pelo próprio Deus. O diabo não cria nada. Ele é só um imitador. O ser humano também não cria nada. Ele só aperfeiçoa com a criatividade que Deus lhe deu. Portanto, o nosso Deus, ele é o Criador de todas as coisas que nós conhecemos. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Deus também governa todas as coisas que criou. Olha o que é que diz no Salmo número 104. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da sua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo algum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram. À voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornes a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos, quanto a cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos dos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis.
Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam em ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, ele o recolhe. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia! Irmãos, esse salmo diz que Deus governa em detalhe cada um dos elementos que criou. Deus não formou uma engrenagem que funciona sozinha e virou as costas deixando tudo aí ao léu, ao bel prazer da criação, não. Aqui diz que a mão de Deus está por trás de cada nascer do sol e de cada poente, de cada gota de chuva. Aqui diz que Deus é que traça o limite das águas do mar para que não inundem toda a terra. Aqui diz que é Deus que faz brotar a erva para alimentar os animais. Deus governa a sua criação. As coisas não funcionam sozinhas. Deus é o rei de toda a terra. Olha o que diz também no Salmo 47, dos versos 1 a 9. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai a nosso rei, cantai louvores. Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina entre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Deus criou, Deus governa, Deus reina, Deus controla. E aqui diz que ele é o rei dos crentes e dos não crentes também. Está escrito, irmãos, que Deus é que faz nascer o sol e que faz cair a chuva. Olha o que diz Mateus capítulo 5, 44 e 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Se Deus mandar, o sol nasce. Se Deus falar não, o sol não nasce. Se Deus falar chove, temos chuva. Se Deus falar não chove, não temos chuva. Está escrito que é Ele quem comanda o processo da chuva, os relâmpagos, os trovões, os ventos. Olha o que diz Jeremias capítulo 10, versículos 12 e 13. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo Ele ribombar o trovão. Logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento.
A Bíblia diz que é Ele que faz brotar a erva e dá sustento aos homens e aos animais. Olha o que diz no Salmo 147, versículos 7 a 9. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. A Bíblia vai dizer que é Deus que mantém a terra suspensa sobre o nada. Em Jó capítulo 26, versículo 7 está escrito: Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Coisa que a ciência está descobrindo recentemente. O livro de Jó já dizia: a mão de Deus faz isso. Detalhes até insignificantes aos nossos olhos são coordenados cuidadosamente por Deus. A Bíblia diz que nem um simples pardal cai por terra sem o seu consentimento. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 29. E os seres humanos? Cada um dos mais de 7 bilhões de pessoas que há na terra, Ele formou artesanalmente no ventre da mãe e escreveu para eles uma história única e especial, conforme nós lemos no Salmo 139, versículos 13 a 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quem não acredita que Deus governa a vida nesse mundo, pensa que os seres humanos são formados como uma linha de produção. Só que a Bíblia diz que cada ser humano que nasce é por obra de Deus, que trama artesanalmente ali no ventre da mãe aquela vida e escreve uma história para aquela vida. Cada um de nós somos objeto desse amor de Deus. A Bíblia diz que é Deus quem mantém a vida de cada ser humano, provendo até a respiração e os movimentos. Olha o que diz lá em Atos capítulo 17, do 24 ao 28. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Irmãos, a Bíblia diz que Deus controla até os fios da nossa cabeça. Isso está em Mateus capítulo 10, 30 e Lucas 12, 7. Ninguém faz contabilidade de fio de cabelo, né? Mas a Bíblia diz que Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. E que nenhumzinho cai se não for da permissão dele. Portanto, Deus não criou o mundo, virou as costas e deixou suas criaturas à própria sorte. Ele governa cada detalhe desse mundo em que nós vivemos. Em terceiro lugar, Deus interfere em todas as coisas. Olha o que diz no livro de Jó, capítulo 9, versículo de 1 a 12. Então Jó respondeu e disse: na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Ele é quem remove os montes, sem que saibam
que ele, na sua ira, os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol e este não sai, e sela as estrelas. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. A quem fez a Ursa, o Órion, o sete estrelo e as recâmaras do sul. Também em Jó, capítulo 34, versículos de 10 a 30. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça, pois retribui ao homem segundo as suas obras e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isso. Inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrecesse o direito? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Dir-se-á a um rei, ó vil, ou aos príncipes, ó perversos, quanto menos àquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra das suas mãos. De repente morrem, à meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra assaz profunda onde se escondam os que obram a iniquidade. Pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem, antes de o fazer ir a juízo perante ele. Quebranta o forte, sem os inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras. De noite os transtorna, e ficam moídos. Ele os fere como a perversos, à vista de todos, porque dele se desviaram e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. E assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus. E este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele aquietar-se, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem o poderá contemplar? Seja um povo, seja um homem. Para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. A Bíblia mostra que Deus está constantemente intervindo nos fatos, nos fenômenos e na vida das pessoas de forma totalmente contrária à natureza. Já no Jardim do Éden podemos ver Deus interferindo na história do homem, logo após o pecado. Quando o homem peca e quebra os absolutos de Deus, Deus intervém, responsabilizando a cada um. Nós podemos ler isso em Gênesis capítulo 3, versículos 9 a 24. Tempos mais tarde, a iniquidade do homem se multiplicou na terra e Deus interferiu de novo, mandando o dilúvio. Choveu 40 dias e 40 noites. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 6, de 11 a 13. Mais uma vez, Deus interferiu quando o pecado do homem passou dos limites. Depois, quando o homem se rebelou novamente contra Deus, construindo a Torre de Babel, ele confundiu a linguagem dos povos. Tudo começou ali na Torre de Babel, porque até ali era uma só linguagem. E Deus havia dito ao homem, crescer e multiplicar e encher a terra. O que o homem fez? Não, façamos uma torre e não vamos nos espalhar daqui. Isso está lá em Gênesis capítulo 11, versículo de 6 a 8. O homem entra em rebelião consciente contra Deus, porque diz, nós não vamos povoar a terra coisa nenhuma, vamos ficar aqui. Também Deus interferiu em Sodoma e Gomorra, mandando chuva de fogo e enxofre, quando o pecado deles passou do limite. Está em Gênesis capítulo 18, 20 e 21. No Egito, quando Deus enviou aquelas 10 pragas para libertar o seu povo que estava escravizado lá, ele interferiu na natureza diversas vezes. Ele transformou a água em sangue, ele multiplicou rã, piolho, mosca, gafanhoto. Ele colocou peste e úlcera nos animais. Ele fez chover pedra de granizo. Ele deixou tudo escuro por 3 dias.
Só os filhos de Israel tinham luz nas suas moradas. Você vai poder ler sobre isso em Êxodo capítulo 7 até o capítulo 11. Deus uma vez parou o dia para que o povo de Israel vencesse uma batalha contra os amorreus. Está lá em Josué capítulo 10, de 12 a 14. Está escrito lá que se escurecesse o povo não ia vencer aquela batalha. Deus parou o sol. Era o entendimento que se tinha na época. Como Deus não interfere na natureza? Deus já fez o tempo voltar no relógio, como sinal de que ele concederia mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Está lá em 2 Reis, capítulo 20, de 8 a 11. Quando Ezequias recebeu a notícia que ia morrer, ele pede a Deus, eu quero viver mais. E Deus disse, então vou te dar mais 15 anos. E Ezequias disse, mas como que eu vou saber que é o Senhor mesmo que está falando isso e que o Senhor vai cumprir? Ele disse, o sol vai voltar 10 graus no relógio de Acais. E esses 10 graus no relógio de Acais, que era um relógio de sol, equivale a mais ou menos 40 minutos. Deus pode tudo. Deus já fez chover e parar de chover várias vezes na Bíblia. Lá em Tiago 5, 17 e 18, vai dizer que Elias orou e o céu cerrou. Parou de chover. Depois ele orou de novo e choveu. Esse episódio está relatado em 1 Reis, capítulo 17 e capítulo 18. Deus já fez cessar a fúria do vento e do mar, está lá em Lucas 8, 22 a 25, e os discípulos ficaram admirados. Quem é esse que até os ventos e o mar obedecem? Ele interferiu nos fenômenos da natureza. Além disso, Deus já interferiu na vida de diversos indivíduos, seja livrando, seja punindo. Poderia dar 2 exemplos aqui bem conhecidos. O profeta Jonas, que em desobediência a Deus foi julgado de dentro do navio, engolido por um peixe. Lá em Jonas capítulo 2 ele orou e Deus preparou um peixe para que engolisse Jonas e o colocasse de volta na praia. Em Atos, no capítulo 12, 21 a 23, diz que Herodes assumiu para si a glória, ele não deu a glória a Deus e ele morreu comido de bicho. Irmãos, a gente não tem noção da quantidade de vezes que Deus já interferiu nesse mundo. Você acha que está ruim? Se Deus não interferisse, irmãos, estaria muito pior. Só que essa interferência de Deus ainda não é a interferência final. Porque a interferência final vai acontecer no dia do Senhor. No dia do Senhor, as coisas serão colocadas no seu devido lugar. E o dia do Senhor vai ser dia de trevas para alguns e dia de vitória para outros, como diz o texto que nós lemos. Concluindo, irmãos, o principal motivo que leva as pessoas a se tornarem deístas é pensarem que o mal existe impunemente nesse mundo, sem que haja um Deus que o impeça. Por que Deus não pune o mal na hora? Por que Deus não evita que o mal aconteça com os justos, com as criancinhas? Diante de tanta maldade, ou os homens não acreditam que Deus existe, tornando-se ateus, ou acreditam que Deus existe, mas não interfere nesse mundo, tornando-se deístas. Mas segundo a história global das Escrituras, há um plano em andamento. E tudo está acontecendo dentro do calendário de Deus. Não é verdade que ele nunca interfere na história. Ele interfere muito mais do que nós vemos ou imaginamos. Muitos episódios que são creditados às pessoas, à natureza ou até mesmo ao acaso, são a mão de Deus interferindo na história. Mas a intervenção final não será agora, será no grande e esperado dia do Senhor, quando Ele aplicará o seu juízo, recompensando todo o bem e punindo todo o mal que houver sido praticado aqui nesse mundo. E é essa esperança que o profeta Sofonias transmite ao povo. Ele termina no capítulo 3, a partir do verso 8, dizendo da salvação da filha de Jerusalém, a salvação da igreja. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim.
Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Deus criou e governa todas as coisas. Ele já está interferindo, mas vai chegar um dia que Ele vai fazer justiça completa aos seus escolhidos. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Diga! Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança Para os perdidos, Tu és a paz os cansados, Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga! Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Aleluia! Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo aqui. Quantos creem? Quantos creem? Aleluia! Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aumenta o volume da tua voz, diga! Ninguém! É como o nosso Deus. Mais alto, mais alto, mais alto! Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas.
Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Quantos creem? Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Acontecer aqui, acontecer aqui, vão acontecer aqui. Oh, sim, Jesus, nós cremos. Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir. Nós cremos que a glória da última casa será maior que a primeira. Se você crê nisso, faça barulho.